Após passar 1901 dias preso injustamente na penitenciária de segurança máxima de Belmarsh, na Inglaterra, finalmente o jornalista Julian Assange, fundador do Wikileaks, foi libertado nesta semana. Ele corria o risco de ser deportado para os Estados Unidos para cumprir uma pena fixada em 175 anos de cadeia e para morrer nas masmorras do Império, numa das maiores aberrações judiciais dos últimos anos. Para conquistar a sua soltura, Assange concordou em se declarar culpado por um crime, o de disseminação ilegal de material de segurança nacional. Ponto. Como festejou o Wikileaks, a libertação de Julian Assange é resultado de uma campanha global que envolveu o trabalho de base, defensores da liberdade de imprensa, legisladores e líderes de todo o espectro político, até nas Nações Unidas. Agradecemos a todos que estiveram ao nosso lado, que lutaram por nós e que permaneceram totalmente comprometidos na luta pela sua liberdade. A liberdade de Julian é a nossa liberdade, finalizou o Wikileaks. Entre os que lutaram por sua soltura e pela verdadeira liberdade de expressão, além dos movimentos sociais e de várias lideranças, como citado pelo Wikileaks, vale destacar o Papa Francisco e o presidente Lula, um dos poucos chefes de Estado a denunciar a absurda prisão e pedir a sua libertação, inclusive em fóruns internacionais. Já entre os seus principais algozes estão o imperialismo yankee, o governo britânico e o traidor Lenin Moreno, ex-presidente do Equador, que revogou o exílio de Julian Assange na embaixada equatoriana em Londres. Já entre os crimes dessa barbaridade jurídica, está a mídia monopolista do mundo inteiro, inclusive do Brasil, que cinicamente fala em liberdade de expressão, mas que fez silêncio, ocultou, se calou diante desse atentado à democracia e ao jornalismo. Julian Assange ficou preso por 5 anos por denunciar as ações terroristas e de espionagem do Império. Em junho de 2010, o Wikileaks tornou público 70 mil relatórios confidenciais sobre as operações militares dos Estados Unidos no Afeganistão, seus crimes de guerra. Em outubro do mesmo ano, o Wikileaks divulgou 400 mil relatórios sobre a invasão do Iraque e seus crimes de guerra. Um mês depois, o site revelou 250 mil telegramas diplomáticos yankees comprometedores, inclusive de espionagem no Brasil. Essas revelações é que explicam o ódio dos Estados Unidos e a sua tentativa de calar o jornalista e o site jornalístico independente, o Wikileaks. Sob a falsa acusação de estupro, Julian Assange foi condenado pela Justiça da Suécia em dezembro de 2010 e se entregou à polícia britânica. Solto poucos dias depois, sua vida virou um inferno com a crescente perseguição judicial. Em junho de 2012, o jornalista se refugiou na embaixada equatoriana em Londres e pediu asilo político. O Equador, então presidido por Rafael Correa, concedeu o asilo em agosto e pediu inclusive às autoridades britânicas, sem sucesso, um salvo-conduto para que ele pudesse viver em Quito, no Equador. Julian Assange ficou confinado por quase 7 anos na embaixada equatoriana em Londres. Em abril de 2019, o Judas Lenin Moreno, que traiu o seu antecessor, cancelou o asilo e entregou o jornalista à polícia britânica. E em maio de 2019, a Justiça dos Estados Unidos, que já o acusava de pirataria informática, o acusou de outros 17 crimes com base nas leis de espionagem. Em 17 de novembro, a promotoria sueca anunciou o abandono da investigação por estupro por falta de provas. Foi uma farsa. Em janeiro de 2020, a justiça britânica começou a examinar o pedido de extradição dos Estados Unidos, que foi adiado devido à pandemia. Assange confirmou sua recusa em ser extraditado. Sua companheira, a advogada Stella Morris, advertiu que entregá-lo aos Estados Unidos resultaria em pena de morte. Em 24 de junho de 2024, finalmente Assange alcançou um acordo de culpabilidade com a justiça americana que lhe permitiu obter a liberdade. Descreveu essa longa trajetória a agência de notícias AFP. Nesse longo calvário, a mídia imperialista, que adora bravatear sobre liberdade de expressão, principalmente a mídia yankee britânica, ocultou a perseguição política, a censura, a tortura psicológica, a brutalidade. Agora,
com a libertação de Julian Assange, ela não assume o seu crime contra o jornalismo e contra a democracia. No caso da mídia colonizada, no caso da mídia brasileira, com seu complexo de vira-lata diante do império, a postura é ainda mais vergonhosa, né? Ocultou, não fala. Julian Assange está livre. Cai a máscara da mídia monopolista e de seus colunistas serviços.